Eu sou o Chief Marcos Bonfim, um prazer imenso voltar a conversar com vocês e eu gostaria de ouvir realmente a opinião de vocês com bastante honestidade, com bastante, sinceridade e que nós possamos dialogar e trocarmos ideias. Eu vou dar uma posição do que eu tenho visto em relação ao posicionamento do nosso presidente Lula em relação à Europa, Estados Unidos e até mesmo o Mercosul, e essa guerra na Ucrânia, a qual nos afeta muito, né, a todos nós. E vamos começar. Eu gostaria de começarmos com reflexão. O que eu vou mostrar para vocês aí, que vocês possam ver aqui, ó, vocês estão vendo ali a Rússia, o tamanho da Rússia, é um país imenso. É claro que uma grande parte ela é tomada por gelo, por muito frio, não habitada. E vocês estão vendo aqui a Finlândia, a Suécia, a Noruega, países, Letônia, Estônia, Lituânia, países bem acerca da Rússia. O que eu quero mostrar para vocês, para que vocês possam começar a pensar, a refletir, esse ataque à Rússia, à Ucrânia, que está aqui, é um lugar extremamente estratégico para a proteção da Europa. Tá? Nós sabemos que a Rússia agora atacou a Ucrânia, não esperava a reação do mundo contra a Rússia, e o fortalecimento e o fornecimento de equipamentos de armas para que a Ucrânia viesse se defender. Lembra bem, eles estão se defendendo, eles nunca atacaram a Rússia. E a grande preocupação da França, Alemanha, Polônia, Hungria, Croácia e outros países que estão ali em volta, tem uma preocupação muito grande, porque se a Rússia tomar a Ucrânia, ela está ali do lado. Você imagina, então, por exemplo, se fosse plantado pela Rússia foguetes no estado de Cuba. É questão de 20 minutos de avião de Cuba para Miami. Então, imagina se isso viesse a acontecer, teria um tremendo perigo para os Estados Unidos, e isso jamais iria ser permitido. Então, vocês estão vendo a grande preocupação da Europa, e nós sabemos que o Putin é um mentiroso, mente constantemente, não tem limite para matar pessoas. Vocês estão vendo agora, estão bombardeando sempre civil, hospital, não importa. Está condenado pela Corte Mundial, inclusive ele cancelou agora a viagem para África do Sul, porque se ele fosse, ele teria que ser preso. Então ele já cancelou, ele não vai nessa reunião do BRICS. E é com grande preocupação que eu vejo o nosso presidente tomando posições, embora, entre aspas, ele condene a Rússia, né, por essa invasão, mas constantemente ele está colocando o Brasil numa situação difícil em relação à Europa e os Estados Unidos. Não só os Estados Unidos, como também o Canadá, países poderosíssimos, países que têm pesos no mundo. Então, eu queria que vocês pensassem, vocês estão vendo ali o mapa da Europa, incluindo ali a Rússia, e o perigo que é. O interessante, uma coisa que não foi calculado pelo Putin, foi a Finlândia e a Suécia pedirem a participação na OTAN e fazer parte da União Europeia, e conseguiram. Então, se vocês verem a fronteira da Suécia e da Finlândia, agora ao lado da Rússia. O Putin não esperava por essa. Então, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Vamos supor o Brasil. Aí que eu quero que você seja sincero e honesto com você. Essa aí é a nossa Amazônia. Vamos supor que a nossa Amazônia fosse invadida ou pela Nicarágua, pela Rússia, pela China ou pela Venezuela, e que aí o nosso presidente do Brasil, conforme ele tem os argumentos deles, teria que ter uma negociação. E ele ensinou no passado que essa negociação seria ceder terrenos, seria ceder parte da Ucrânia, para que tudo ficasse em paz. Então, você, brasileiro, você admitiria que a nossa Amazônia
fosse dividida ou negociada, parte dela, por um invasor que invadiu e está matando brasileiros, atacando hospitais, bombardeando hospitais, acabando com a cultura, com as fazendas, com gado, bombardeando todos, qual seria o seu posicionamento? Você iria ter negociação ou você iria recorrer à Europa e pedir ajuda, armamento? Haja vista que a Alemanha solicitou ao Brasil que devolvesse munições ao qual o Brasil vendeu para o Brasil, em que o Brasil resolveu não atender o pedido da Alemanha, porque se fizesse esse pedido, estaria fortalecendo a continuação da guerra e estaria sendo envolvido na guerra, que isso não é verdade. Então, gente, a pergunta está ali. O que você acha? Invadiram a nossa Amazônia. E aí, nós vamos negociar a Amazônia ou nós queremos a nossa Amazônia de volta? Eu quero que você seja sincero. Eu quero que você coloque o seu ponto de vista, o seu posicionamento, porque o que tem acontecido, o Lula tem feito várias conquistas maravilhosas internacionalmente, mas todas essas viagens, ele chega a um ponto que ele tem que deixar, vamos dizer assim, em vez de ter uma conquista de 100%, ele resolve conquistar só 70% de positivo e, além disso, alimentar a oposição com argumentos para atacar ele mesmo. Eu não sei se isso é uma estratégia que ele interessa ao Lula de se manter constantemente, porque isso não seria o necessário, né? Se manter na mídia, porque automaticamente, quando um presidente do país, ele está automaticamente na mídia todos os dias. Mas ele alimenta dá subsídio à oposição para atacá-lo. E colocando a nação, o Brasil, numa situação muito delicada em Europa e os Estados Unidos. E aí eu te pergunto, e aí, se invadisse a nossa Amazonas, nós iríamos recorrer, porque, vamos e venhamos, né? As nossas Forças Armadas, a nível de guerra, estão muito mal. Aliás, ressaltar uma coisa, nós estamos vendo os nossos líderes militares, que quando chega para falar a verdade, estão todos covardes, mentirosos e cometendo crimes seríssimos, até mesmo de falsificação de documentos. Esse é o exemplo que nós estamos vendo aí nas investigações que estão acontecendo no Brasil. Então eu volto ao ponto aí, nós iríamos recorrer à Europa, por favor, Alemanha, manda mais munição, por favor. Quando a Alemanha pede de volta, não, porque nós queremos paz, nós queremos ser um mediador, nós queremos negociar a Ucrânia. Bom, o que é interessante aí, eu vi na reportagem, está no Globo, em várias outras, o Brasil quer comprar drone, gastar milhões e milhões de reais para comprar drone. Para quê? Se nós somos um país da paz. Nós não gostamos de guerra, para que vai comprar drone? Drones Kamizak utilizados pela Rússia, que nós estamos vendo aí no dia a dia, e Kamizak, veja modelos que podem ser comprados pelo Exército Brasileiro, gastar milhões e milhões, porque se eles não invadissem o nosso país, nós daríamos rosas, flores, negociar. Por que arma, que bomba, que isso? E a gente fica com aquele pedacinho ali, que a Amazônia é muito grande, não é mesmo, gente? Então, eu quero saber a posição de vocês. Eu quero que vocês sejam honestos. E não importa se você é petista, se você é bolsonarista, se você é de esquerda, de direita, de centro e de meio. Eu quero que você se coloque numa posição como se fosse brasileiro. O que estaria no seu coração? Qual seria a sua reação? Porque o que eu vejo em relação ao Lula, ele faz várias coisas sensacionais no mundo internacional, mas ele tem que deixar alguma coisa para ser atacado e dar a munição para a oposição atacar. E até mesmo colocar a Europa numa situação até mesmo com maus olhos para o Brasil, não só a Europa como os Estados Unidos.
Um outro exemplo para a gente terminar esse bate-papo. O que o Lula tinha que atacar o presidente do Chile? Por que ele vai fazer argumentos criticando os presidentes como ele já fez de outros? O que lucrou? Aí ele diz assim, o rapaz, ele é jovem, o presidente do Chile, ele é jovem, impaciente, e que ele tem que ter calma, temos que ter... As pessoas estão morrendo na Ucrânia. As pessoas estão sendo bombardeadas, os hospitais estão sendo bombardeados. Ontem, hoje, esses 3 últimos dias, aonde está o trigo, o armazenamento de comida, está sendo bombardeado pela Rússia. E aí a inflação, vários outros países que dependem muito da Ucrânia, né, nessa parte de alimentação, vão sofrer outra vez, fazendo com que os preços possam voltar à tona e a inflação alimentícia vinha à tona. E eu nunca entendi isso. Porquê que o nosso presidente vai criticar o presidente dizendo que ele é muito jovem e impaciente, mas não criticou o mesmo argumento usado pelo presidente da Colômbia, que tem 62 anos de idade. Não é tão jovenzinho assim, não é mesmo? Eu não consigo entender. O Lula dá um passo à frente, maravilhoso, e dá 2 passos atrás. Com comentários, gente. Com comentários. Essa fica a minha crítica para o Lula. Várias coisas ele tem feito maravilhosas, vai bater palma, mas, cara, tem coisas que não dá para entender, jogar o Brasil contra a Europa, contra os Estados Unidos, contra o Canadá, e nós estamos vendo aí agora contra o Mercosul. Eu sinceramente, eu não entendo. Nós temos já o presidente do Uruguai, que já criticou veementemente o posicionamento do Lula. Agora, a segunda vez do Chile e o presidente da Colômbia. Não sei qual seria o propósito. Um propósito, uma coisa eu vejo muito clara. O Lula conquista uma coisa sensacional, maravilhosa, e dá argumentos suficientes para a oposição atacar e combater o Lula e colocar o nosso Brasil numa situação muito delicada em relação à Ucrânia. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, vocês brasileiros e brasileiras, a Ucrânia está se defendendo. A Ucrânia nunca atacou a Rússia. É simples assim. Então, e aí? Se isso acontecesse com o Brasil, vamos negociar o nosso território? Dar um pedacinho para eles? É isso aí, gente. Se você quer a mudança começa em cada um de nós. Eu, sinceramente, eu gostaria de ouvir de você. Eu, sinceramente, com toda sinceridade, fique isento disso de esquerda, de direita, meio. Vamos se posicionar. Nós somos brasileiros e brasileiras. O que, se acontecesse no Brasil, qual seria o seu posicionamento? Se você quer a mudança começa em cada um de nós. Tchau, tchau.